Você sabia que uma das razões pelas quais os cristãos têm dificuldades com as coisas como depressão e solidão é porque eles não aceitaram o fato de que há um período em que se deve caminhar sozinho? Você não pode escapar disso. Se você estiver indo na direção certa, especialmente quando estiver alinhado com o propósito e os planos de Deus para você, chegará um momento em sua vida em que você deverá caminhar sozinho. Você não pode pular isso, senão não obterá o resultado que essa temporada pretende alcançar em sua vida. Meu amigo e minha amiga, nossas vidas são feitas de estações e tempos. Cada uma dessas épocas nos leva de uma fase para outra, onde ganhamos experiências à medida que progredimos continuamente na perfeição do desígnio final de Deus para nós. Quando ignora o fato de que esses tipos de estações existem, é mais provável que você viva sua vida odiando todos que não estão ao seu lado enquanto você passa por essas épocas. Você pode até começar a forçar as pessoas a passarem por essas temporadas com você. Você precisa saber que criar um círculo de falsas lealdades fará mais mal do que bem. Vamos olhar juntos para a palavra de Deus hoje, enquanto tentamos encontrar o incentivo que você precisa não apenas para permanecer forte, mas para passar por essas estações de frente, sem medo ou frustração, mesmo parecendo que você está sozinho. Pouco antes de começar a redigir essa mensagem, passei algum tempo pensando sobre esse assunto. Veja, como ser humano, eu também sei o que significa enfrentar os problemas da vida. E durante esses momentos, especialmente como líder ou homem em posição de responsabilidade, todos esperam e acreditam que você esteja bem. Todo mundo automaticamente quer que você esteja 100% o tempo todo. Você pode estar morrendo, mas ninguém parece notar, pois esperam que você seja forte. Eles esperam que você seja homem sobre isso. E que, como prega muito e sempre tem uma palavra de encorajamento para os outros, você saiba como se encorajar a voltar à normalidade em um instante ou se curar imediatamente e voltar a servir o mundo. A princípio, fiquei com o coração partido ao procurar por aqueles que sei que professam seu afeto e lealdade a mim, e aqueles com quem estou há muito tempo. E eu me perguntei, onde está todo mundo? Senti uma confirmação dentro do meu espírito que dizia: todos estão onde estão, nada mudou. Você está simplesmente passando por uma época em sua vida que, mesmo que não queira se isolar, aqueles que você espera que estejam ao seu lado não podem estar, mesmo que tentem ou queiram. O próprio Deus irá naturalmente mantê-los afastados, pois Ele te ama e quer que você passe por aquele processo. Será difícil? Sim, mas Ele estará com você até o fim. No final, você terá a companhia que precisa e a experiência da pessoa que você se tornou. Essas foram algumas das palavras de afirmação que recebi em meu coração e isso me impressionou. Isso é verdade. Quando há um grande destino diante de você, eu digo: você deve entrar nessa temporada. Um perfeito exemplo é Jesus. Veja, uma das razões pela qual o Senhor Jesus é chamado de nosso exemplo perfeito é porque pelas coisas que ele passou, cada parte de sua vida é relacionada a tudo que possamos enfrentar em nossas vidas na Terra hoje. Jesus tinha um grande destino que o tornaria o salvador da raça humana para sempre. No entanto, esse destino exigiria que ele entregasse a sua vida. Não sei se Jesus sabia como morreria ou não. Eu acredito que sim. E embora ele tivesse muitos amigos com ele durante sua vida, ele sabia que chegaria o dia em que enfrentaria seu destino sozinho. Observe que no caminho para o cumprimento de uma visão, as pessoas podem se reunir. Contudo, face ao destino, cada homem deve permanecer sozinho. Seu destino tem seu nome nele. Ninguém pode viver sua vida por você. Vai chegar o dia em que a vida te chamará para viver à altura desse destino, e para progredir, você terá que trilhar o caminho sozinho. Na noite de sua prisão, mesmo Jesus estando com seus discípulos, ele já se sentia sozinho. Ele até contou a eles o quão extremamente triste estava sua alma naquele momento. Veja o que diz Mateus capítulo 26, versículo 38. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Você consegue acreditar nisso? O Senhor Jesus Cristo foi dominado pela tristeza até a morte? Não parece uma boa combinação, não é mesmo? No entanto, o nosso Senhor e Salvador Jesus também teve essa experiência, e naquele momento não havia ninguém lá com ele. Agora, entenda isso.
Não era como se eles não amassem Jesus o suficiente ou como se não quisessem estar ao lado dele. Isso era algo que eles não podiam ajudá-lo. Era seu destino ser preso, julgado e crucificado naquele dia, não o destino deles. Mesmo quando ele pediu que orassem com ele, eles adormeceram. Há situações em que ninguém pode ir com você ou fazer nada por você. Essas pessoas não têm o poder nem lugar para agir. Funciona da mesma forma que uma gravidez. Um casal pode se unir para ter um bebê e ficar junto enquanto a mulher carrega a gravidez. Porém, a sensação de gravidez e o trabalho de parto é algo que só quem carrega o filho pode enfrentar. Não importa o quanto você ame sua esposa, você não pode ajudá-la a suportar a dor do parto. Não importa o quanto você a ame, você não pode ajudá-la a fazer o bebê sair durante o trabalho de parto. Você pode apoiá-la, pode encorajá-la, mas esse é um caminho que só ela pode percorrer. Os médicos ou as parteiras também podem apoiá-la, mas ela deve caminhar sozinha. Então, se você está chateado porque esperava que alguém estivesse ao seu lado enquanto você passava por sua temporada sozinho, e essa pessoa não estava lá, lembre-se disso. Não havia nada que eles pudessem fazer. Era a sua temporada e você teve que enfrentá-la sozinho. Um dia, essas pessoas também terão a temporada delas. E por mais que você as ame, também não poderá fazer nada. Então, o que você deve fazer quando estiver caminhando sozinho? Vamos olhar para Jesus e para a Bíblia para aprender qual é o melhor curso de ação enquanto atravessamos nossos próprios desertos. Número 1. Ao passar por essa época especial, não abra mão da sua fé. Em outras palavras, se apegue firmemente a Deus. No Salmo 23, versículo 4 está escrito: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Antes disso, Davi havia dito que Deus o guiava no caminho da justiça por amor do seu nome. Algo significativo nessas palavras é que chega um momento em que você deve caminhar sozinho, e isso faz parte da orientação de Deus para a sua vida. Isso não significa que você pecou ou se perdeu. Porém, você também lutará contra esse sentimento, porque pode parecer que sim, e o diabo tentará te convencer de que essa é a razão pela qual você está sozinho em primeiro lugar. No entanto, esse não é o caso. A orientação de Deus em relação ao seu destino é o que muitas vezes te guia através dos vales sombrios da vida. Portanto, você tem a responsabilidade de se apegar ao único que pode estar com você. Enquanto Jesus orava naquela noite, carregava sua cruz e pendia nela, embora ninguém parecesse estar ali com ele, o Pai nunca o deixou. Até o próprio Jesus disse isso de antemão. João capítulo 16, versículo 32 diz: Eis que vem a hora e já é chegada. Eis que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Por que você precisa disso? Como Deus te colocou nessa jornada, só Ele conhece o caminho, e você precisa da força dele para te ajudar durante a crise que enfrentará. Sem a sua fé, você perderá todo o sentido de estar nessa temporada. Com isso, sem perceber, você começará a procurar coisas mundanas para preencher o vácuo. No entanto, com fé, você encontrará um propósito em sua temporada de silêncio, companhia em seus momentos isolados e força em suas horas de fraqueza. Ao caminhar sozinho, não é hora de parar de ir à igreja, de orar ou de desenvolver sua fé. Você precisa da presença de Deus para te ajudar e, portanto, deve se apegar mais firmemente a Deus durante esse período. Número 2. Ao vivenciar essa época em que você deve caminhar sozinho, não se chateie com ninguém por não estar presente. Em vez disso, desenvolva um melhor senso de compreensão e amor que não se baseie no que alguém pode ou não oferecer. Há uma vitória esperando por você após essa fase. Não permita que o ódio, a mágoa ou a decepção tirem isso de você. Entenda que ninguém pode te ajudar além do que tem capacidade de fazer. Então, quando Deus diz que você está no estágio em que ninguém estará ao seu lado, não é hora de começar a brigar com todo mundo e chamar as pessoas de falsos amigos. Se Jesus tivesse feito isso, qual dos seus discípulos estaria qualificado para permanecer seu amigo quando ele ressuscitasse? A resposta é nenhum deles. O que você deve fazer durante essa temporada é focar no que Deus está fazendo em sua vida e tentar descobrir como você pode aproveitar ao máximo essa fase. Se há uma cruz que você precisa carregar,
Carregue isso com fé na capacidade de Deus para te apoiar e não use nada contra alguém que não esteja presente no momento. Número 3. Mantenha uma atitude de agradecimento. Agradecer a Deus é algo terapêutico. Sua capacidade de manter uma atitude de adoração e de agradecimento durante o período em que todos parecem cegos ou surdos para você terá um efeito curativo, não apenas em seu corpo, mas também em sua mente e espírito. Seu louvor reafirma sua fé em Deus. Isso afina seu coração para se concentrar na obra do Pai, renovando sua confiança na capacidade dele de te manter em movimento até que ele te dê o futuro que ele prometeu. Essas são 3 coisas muito poderosas para fazer. Se agarre mais firmemente à fé. Não fique com ódio, dor ou mágoa daqueles que estão ausentes. Mantenha uma atitude de agradecimento. Quando passar pelas épocas em que precisa caminhar sozinho, você deve se apegar a essas 3 coisas. Isso te salvará de perder as ações de Deus em sua vida, à medida que Ele te conduz ao cumprimento do seu grande destino que Ele te deu. Um grande pregador disse certa vez: a verdadeira adoração é aberta a Deus, adorando a Deus, esperando por Deus, confiando em Deus mesmo no escuro. Você já teve que esperar por algo que parecia que nunca viria? Esperar é uma das coisas mais difíceis de fazer, especialmente esperar que Deus faça o que Ele prometeu fazer. Porém, sem misturar palavras, direi o seguinte: esperar em Deus é o que separa os que recebem o melhor dele e os que recebem as migalhas deixadas para trás. Você pode se contentar com as migalhas, mas perderia a bênção do prato principal de onde elas caíram. Nossa jornada cristã é uma jornada de fé. Você não pode dizer o que está por vir, exceto se apegando à palavra de Deus sobre o assunto. O mundo não consegue entender como pessoas inteligentes podem acreditar no céu, inferno, um Deus invisível, santidade e uma vida maior que o pecado e a morte. Por quê? Porque elas sentem que são ideias abstratas, ficções e fragmentos da imaginação. Não é de admirar que a Bíblia diga em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14: mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, nem pode conhecê-los porque eles são discernidos espiritualmente. No entanto, sabemos no que acreditamos, não porque nossa mente natural entende ou nossos olhos tenham visto fisicamente, mas porque nosso coração dá testemunho do Espírito e estamos convencidos de que Deus existe e cada palavra que Ele diz é verdadeira. Esta vida de fé dá credibilidade à sua fé, querido cristão. Um cristão sem fé invalida sua crença em primeiro lugar. Não é de admirar que a Bíblia diga que o justo, isto é, você e toda pessoa que crê e aceita a Cristo, andando nele, viverá pela fé. Se você inverter isso, ficaria: o justo morrerá sem fé. Fé é aceitar a palavra de Deus e esperar que Ele faça tudo o que Ele disse que faria. Em um mundo repleto de mentalidades de faça você mesmo, há coisas que você não pode fazer sozinho. Se pudéssemos, o mundo não estaria mergulhado na escuridão como está hoje. No entanto, quando você não sabe e não pode explicar o que está acontecendo em sua vida, pode confiar que um Pai Celestial que está trabalhando em segundo plano para garantir que você saia triunfante das circunstâncias ao seu redor. É por isso que incluí a citação de um conhecido pregador no início deste vídeo. A Bíblia nos diz qual é o nosso maior e mais verdadeiro ato de adoração. Não está em uma música, em uma dança ou no que dizemos, mas em nossa abertura e submissão à sabedoria e promessa de Deus. É a submissão de nossa força, inteligência e habilidades para esperar no comando de Deus para nos movermos ou para ficarmos parados. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém pode dizer: mas eu pensei que este versículo estava falando sobre santidade. Sim, você está certo.
mas estava falando sobre algo mais também. Veja bem, a oferta do seu corpo como um sacrifício vivo está além de apenas realizar boas obras, mas de se entregar totalmente pela fé, confiando que todo sacrifício envolvido nessa decisão seria devidamente recompensado por Deus. Por exemplo, isso implicaria que você obedecesse a certas instruções em relação a certas áreas de sua vida quando todos ao seu redor estivessem seguindo um caminho diferente. Assim, o próximo versículo diria: não vos conformeis com este século. Por quê? Porque todos os dias o mundo quer que você se conforme. Você diria a si mesmo coisas como: foi-se o tempo em que as pessoas esperavam que Deus viesse fazer o que ele disse que faria. Agora temos seu poder para ir fazer isso nós mesmos. Afinal, diz o ditado: faça por ti que te ajudarei. Confie em mim quando lhe digo, meu amigo e minha amiga. Se você pode ajudar a si mesmo, então não precisa da ajuda do céu. O céu não ajuda aqueles que podem ajudar a si mesmos, porque eles tomariam a glória dos resultados para si e pensariam que fizeram com suas próprias forças. O que quer que Deus faça, Ele gosta de deixar a assinatura dele, para que toda a glória seja para Ele. Por que Ele faz isso? Porque Ele não gosta de compartilhar sua glória com ninguém. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz: eu sou o Senhor, esse é meu nome. Não cederei minha glória ao trem, nem meu louvor a ídolos. Existe algo em sua vida que você confiou a Deus e parece estar demorando uma eternidade? Não se preocupe com quanto tempo está demorando. Deus não quer que você conte os dias ou o tic-tac do relógio. Em vez disso, Ele quer que você espere nele. Esperar em Deus requer a disposição de suportar a incerteza, de carregar dentro de si a pergunta sem resposta, elevando o coração a Deus sempre que ela se intromete em nossos pensamentos. Isso é fé. É o que você deve defender de todo o coração contra a conformidade com o mundo. É o seu verdadeiro ato de adoração. Isso afetará como você vive, aonde vai, as decisões que toma, as coisas para as quais diz sim ou não. Portanto, é por isso que eu disse que a submissão de todos nós na fé é o nosso verdadeiro ato de adoração. Às vezes Deus pode parecer próximo e outras vezes Ele pode parecer distante. Você deve beber o máximo que puder da água do Espírito Santo, para que quando Deus parecer distante, você ainda possa conectar seu coração a Ele e refrescar sua alma. Sim, nossas almas podem ficar ressecadas quando viajamos pelos becos escuros da vida, quando você não sabe quanto tempo terá que continuar lutando para pagar as contas ou as mensalidades escolares, quando não sabe quando um milagre acontecerá em sua vida, quando não sabe quando conseguirá outro contrato. Tudo isso pode representar tempos sombrios e difíceis. E durante esses tempos, Satanás pode atacá-lo com pressão sobre as perguntas não respondidas e a incerteza sobre o futuro. Você não precisa temer não ter as respostas sobre por que está demorando tanto ou por que os dias melhores ainda não chegaram. Deus não pediu para você ter uma resposta sobre por que seu bebê não nasceu, por que você não foi chamado para entrevista ou por que seu ente querido morreu. No entanto, há algo que Ele quer que você saiba, que Ele vive. Jó disse no livro de Jó, capítulo 19, versículos 25 a 27. Eu sei que meu Redentor vive e que no final se levantará sobre a terra. E depois que minha pele for destruída, ainda em minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei com meus próprios olhos, eu e não outro. Como meu coração anseia dentro de mim. Veja a confiança de um homem que aparentemente não tinha o Espírito Santo vivendo dentro dele. Em um momento de vida em que não sabia se algum dia veria tempos melhores ou se morreria com seus problemas, ele pronunciou estas palavras atemporais: eu sei que meu Redentor vive. Filho de Deus, enquanto crescíamos, aprendemos uma canção que dizia: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Pois eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Essas palavras ao longo dos anos têm mantido muitos cristãos vivos em seus testemunhos. Você precisa esperar, meu amigo e minha amiga. Antes de jogar a toalha, espere.
Antes de desistir de ter dias melhores novamente, espere. Antes de desistir daquela pessoa, espere. Deus está trabalhando em segundo plano. Ore sobre suas necessidades, cante sobre elas, medite em suas promessas, faça tudo o que puder, mas nunca aceite as mentiras de Satanás de que Deus te abandonou ou que ele não está fazendo nada. Ouça, por tudo o que está acontecendo com você, Deus está trabalhando nos bastidores. É por isso que a Bíblia diz que Ele é capaz de fazer muito mais do que você jamais poderia pedir ou imaginar. Ninguém vê o diretor do filme, no entanto, ele dirige os roteiros e determina o resultado do filme. Sua vida é como um roteiro bem-sucedido que Deus elaborou. Às vezes sua vida parecerá que não está indo a lugar nenhum. Às vezes parecerá que você está estagnado e Deus está em silêncio. Nesse momento, algumas pessoas podem, infelizmente, até concluir que você é a causa de sua própria situação. Deixe elas falarem. Algumas podem até dizer que Deus te abandonou porque você está andando em desobediência. Elas podem tentar te convencer de que é por causa de um pecado que sua vida é assim. Mas se você sabe que seu Redentor vive, e se você está convencido de que sua caminhada com Deus é honesta e enraizada na fé, você não deve explicações a ninguém. A única coisa que vale a pena saber é que o seu Redentor vive. Deus está com você. Você pode não vê-lo, mas Ele está aí com você. Davi disse que sua confiança ao caminhar pelo vale da sombra da morte não era sua força ou o fato do poder de ver Deus, mas simplesmente porque sabia que Deus era seu pastor. Ele estava convencido de que, embora não pudesse vê-lo, Ele estava com ele naquele vale. Moisés disse aos israelitas diante do Mar Vermelho, enquanto os egípcios marchavam atrás deles: fiquem parados e vejam a salvação do Senhor. Você pode não ouvir Deus se aproximando, você pode não senti-lo, mas confie que Ele está com você. Não se preocupe com o como, apenas confie nele. Permaneça em sua promessa. Não se conforme com os caminhos do mundo ao seu redor. A menos que você esteja convencido de que Deus disse vá, não vá. Fique de pé apenas quando Ele disser para ficar de pé, e saia apenas quando Ele disser para sair. Qualquer ação realizada com pressa e fora da instrução de Deus provavelmente resultará em arrependimento. Não chegue a um ponto em que gostaria de ter esperado nele. Vale a pena esperar em Deus. O homem certo ou a mulher certa para você virá. Vale a pena esperar. Seu casamento será restaurado. Você se tornará aquele que tirará sua família das dificuldades. Você será curado. Você não serve a um Deus morto ou perverso. Você serve a um Deus vivo. Ele está vivo e é o seu Redentor. Não se preocupe. Não pule do barco. Quando for a hora certa, você saberá. Nessa hora, tudo vai se encaixar. Sabe por quê? Porque a sua hora chegou. O que acontece quando sua vida parece isolada de todas as outras? Quando parece que faça o que fizer, não importa o quanto você tente ou bem intencionado seja o seu coração, você parece ser muito diferente, inadequado e às vezes até indesejado. Esta mensagem é a palavra de Deus para você. Há uma grande razão pela qual Deus está permitindo que você passe pelo isolamento do resto do mundo. Você precisa entender a beleza de ser separado por Deus. Ultimamente tenho olhado muito para o Antigo Testamento e quanto mais estudava, mais entendia porque o Novo Testamento não é completo sem o Antigo. O Antigo Testamento nos aponta para o Novo e o Novo Testamento cumpre tudo o que o Antigo revelou de forma prática. Pude ver que quando Deus restaurou e curou o seu povo, Ele sempre fez referência ao fato de que eles podem ter passado por um isolamento antes. Isaías capítulo 60, versículo 15 é um bom exemplo. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. É claro que neste caso em Isaías o povo de Deus tinha sido isolado por causa da sua desobediência a Deus. Mas agora o seu isolamento estava mudando porque Deus os estava restaurando. Contudo, podemos ver que de alguma forma mesmo isolado, Deus ainda zela pelo seu povo.
Isso deve nos dar uma ideia de que, embora não encorajamos os cristãos a se isolarem, por isso pode ser perigoso para sua fé e sobrevivência, existe a possibilidade de que o próprio Deus possa escolher separar você de tudo ao seu redor para te aperfeiçoar em áreas que você nunca imaginou. Agora, existem diferentes tipos de separação. Há uma separação que é feita por você mesmo, sob a influência de seus desejos pessoais e interesses carnais, que não tem nada a ver com Deus ou com sua vontade. Provérbios capítulo 18, versículo 1 nos dá uma ideia sobre isso. Diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Há uma grande diferença entre quando você se isola e quando Deus isola você. Veja, quando o diabo quer destruir um cristão, ele primeiro o convence a se separar dos outros cristãos. A pessoa deixará de frequentar as reuniões da igreja e começará a evitar o contato com outros cristãos. E mesmo quando conhecem outros cristãos, evitam revelar qualquer coisa. Eles não querem que ninguém faça parte de suas vidas. Pode haver muitas desculpas para fazer isso superficialmente, mas a verdade é que eles estão sob um ataque que os está fazendo desejar a vida fora do círculo de fé. Por isso a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 4, versículos de 9 a 12: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E Hebreus capítulo 10, versículo 25 acrescenta: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Agora, isto não tem a ver apenas com a comunhão da igreja física, mas também com o sentido geral de compromisso com o reino de Deus nos relacionamentos, no serviço e na devoção. Tudo o que não aproxima você de Deus busca destruir sua vida, seja uma ofensa, uma mágoa, um emprego, fama, uma porta aberta, um relacionamento ou qualquer outra coisa. Porém, quando Deus te separa e parece que você está sozinho por causa do que Ele está fazendo em sua vida, então você terá uma aventura maravilhosa onde sua vida sairá do outro lado de maneira mais vitoriosa. Veja, ao ler o Antigo e o Novo Testamento, aprendi que alguns dos maiores exemplos de homens e mulheres poderosamente usados em suas gerações foram frequentemente separados por Deus para si mesmo, antes de serem revelados ao povo para abençoá-los. Uma razão pela qual ser separado e isolado por Deus é algo que você deve desejar é porque isso te ajudará a ver o mundo de uma perspectiva diferente. Há coisas que você talvez nunca veja ou entenda quando estiver acompanhando a multidão. Enquanto permanecer no meio do caos da multidão, você estará limitado apenas ao que a multidão vê e sente. Mas quando você estiver longe dela, poderá ver o que as pessoas não estão vendo e sentirá o que elas não podem sentir. Por exemplo, para que Deus fizesse de Abraão uma bênção para o mundo até hoje, ele teve que separá-lo de tudo o que Abraão conhecia: seu lar, amigos de infância, tradição e até mesmo relacionamentos familiares. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3 diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão era de uma terra de adoradores de ídolos, mas Deus não apenas iria libertá-lo daquela vida, mas também lhe daria uma vida totalmente nova. E para que isso acontecesse, Deus o tirou do ambiente que ele estava acostumado. Às vezes pode parecer que sua vida não está progredindo. Você verifica seu relacionamento com Deus e tudo parece bem. Você estuda sua Bíblia, ora e anda em obediência com o melhor de seu conhecimento, mas ainda parece que você não está se adaptando como gostaria.
Esta é uma confirmação de Deus para você hoje. Deus ainda está com você. Ele não te abandonou. Ele não saiu de licença. Você está passando por um processo de fortalecimento. Como o ouro passando pelo fogo do refinador, você está a caminho de uma beleza maior do que jamais conheceu. Compreender o grande motivo de Deus para isolar você irá te ajudar a abraçar isso com confiança nele, sem reclamar. Abraão não foi a única pessoa que Deus separou de sua família. E Jacó, que na época parecia estar fugindo de seu irmão Esaú, mas na verdade estava contrariando o plano de Deus para sua vida. E quanto a Moisés, que parecia ter se perdido e sido exilado de sua estimada posição de honra no Egito, como alguém poderia passar de príncipe supremo a pastor comum? No entanto, ele estava onde Deus queria que ele estivesse. Os anos que passou como pastor foram Deus o ensinando a se tornar um pastor fiel para o seu povo. E quanto a Davi, Elias, até mesmo ao próprio Senhor Jesus ou o grande apóstolo Paulo, cada uma dessas pessoas são exemplos perfeitos que a Bíblia nos dá para que possamos ver e compreender a beleza de estar separados para Deus. Veja, estar separado para Deus pode parecer um caminho solitário e pode impor muitas restrições a você, provavelmente afetando sua vida social e suas oportunidades de relacionamento. Contudo, seu objetivo é servir a algo mais profundo do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Por exemplo, quando Jesus escolheu os seus 12 discípulos aos quais confiaria o ministério do reino, eis o que ele fez em Marcos capítulo 3, versículo 13 a 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar e pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Por favor, observe a progressão. Primeiro, o próprio Jesus subiu à encosta de uma montanha. Ele saiu da norma e subiu mais alto. Então ele chamou aqueles que ele quis, e esses vieram até ele. Entenda isso enquanto ponderamos essas palavras por um momento. Quando Deus te chama para longe da multidão, Ele não faz isso para te envergonhar, te machucar ou te destruir. Sim, pode doer subir a encosta da montanha. Pode ser um caminho difícil manter os padrões do seu chamado em sua vida. Pode custar muito, mas quando você olhar para o final, verá e compreenderá que os planos dele eram para o bem e que era melhor que as coisas ficassem para trás. Você pode ver que Jesus não estava chamando os discípulos para desperdiçar seu tempo, mas para torná-los algo especial como apóstolos, líderes e homens de autoridade. Mas espere um pouco. Estes eram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, mentirosos e trapaceiros. No entanto, ele os separou para torná-los algo melhor do que eram. Não é incrível? Mas tudo isso só poderia acontecer na encosta da montanha e não entre a multidão. Se não tivessem aceitado ir até ele, teriam permanecido os mesmos. O terreno pode ser confortável, meu amigo e minha amiga, mas você nunca conhecerá e experimentará a beleza do topo da montanha enquanto permanecer ao pé da colina. Esses 12 homens comuns receberam poder para expulsar demônios e tiveram autoridade sobre demônios e espíritos malignos. Pedro cresceria para que a sua sombra curasse os enfermos e uma breve palavra convertesse milhares de almas em um só evento. Esses não são resultados que a inteligência humana possa produzir. São simplesmente a beleza de serem separados e aperfeiçoados pelo Deus que é capaz de criar algo do nada. E hoje Ele está enviando a você estas palavras. Abrace a vida isolada. Você não é como todo mundo. Você tem um destino, um chamado e uma vida diferente, mas projetada para a glória de Deus. Pode não ser a vida mais confortável, mas se Deus estiver envolvido, ela se tornará mais bela. Comprometa-se e suporte qualquer processo pelo qual Ele possa estar conduzindo você. Os hábitos serão quebrados, os medos desaparecerão e o seu verdadeiro tesouro interior se manifestará. Por quê? Porque Deus isolou você para purificar e fazer algo lindo em sua vida. Veja o que diz o livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus,
não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Podemos aprender muito e receber encorajamento da vida de nosso Senhor Jesus, o único que Deus deu a mais alta autoridade e o nome acima de todos os outros nomes. Deus tem um plano para a sua dor. Pode parecer improvável, mas é verdade. Você não está em uma jornada sem esperança com Deus. Confie na sabedoria dele, ele te acompanhará durante essa provação. Pare um momento e pense sobre isso. Jesus era Deus em carne. João capítulo 1 nos diz que ele é a palavra de Deus, o mesmo que Deus, que se encarnou e viveu entre sua criação para que pudesse nos salvar. Veja, como a própria palavra de Deus em forma corporal, Jesus foi chamado de Filho de Deus. Isso pode ajudar na sua compreensão da natureza trina de Deus. A única maneira pela qual o Todo-Poderoso poderia viver e caminhar entre a humanidade sem meramente possuir um corpo humano já existente seria se tornar ele próprio um. E para vir e ser o sacrifício perfeito para a redenção do homem, ele não tinha que possuir a natureza pecaminosa que é transferida através da semente humana de Adão. Portanto, ele escolheu uma virgem, e o Espírito Santo fez seu ventre conceber. E foi assim que Jesus nasceu. Assim, ele tem o título de Filho de Deus. A palavra sempre existiu com o Pai, e ninguém jamais viu ou conheceu plenamente o Pai ou o Filho na carne. Mas Jesus, que sempre esteve com o Pai desde o início dos tempos, agora desceu à terra para ser conhecido como Filho na carne. Em outras palavras, ele abraçou uma vida inferior para que se tornasse a esperança de toda a humanidade. O propósito desta mensagem não é te ensinar sobre a Trindade, mas te mostrar que, seja na paz ou na dor, Deus tem um plano para o seu destino, e se você confiar sua vida a Ele, verá coisas maiores surgindo. Ao olharmos para a Bíblia, lemos no nosso texto de abertura que Jesus se humilhou em obediência até a sua morte. Isso não foi uma coisa fácil de fazer. Quando Jesus orou no jardim do Getsemane, em agonia, pediu ao Pai que tirasse o cálice do sofrimento que o esperava. Então novamente ele orou: não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Você sabe o resto da história. Ele foi açoitado da maneira mais dolorosa e depois recebeu uma pesada cruz para carregar até a colina chamada Gólgota, ou Calvário, onde foi crucificado, morrendo pelos pecados de toda a humanidade. Quando Jesus abraçou a morte de cruz, em completa rendição à vontade de Deus, ele deu a Deus a oportunidade de provar ser fiel e de exaltá-lo acima de todos os nomes. Ninguém mais foi ou será capaz de pagar o preço que Jesus pagou por toda a humanidade, não vivendo para si mesmo, mas para os outros, antecipando um futuro onde Deus reunirá todas as pessoas de todas as nações sob o abrigo dos seus braços como filhos. Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3, nos encoraja a imitar Jesus. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam. Uma das razões pelas quais você deve sempre obter forças mantendo os olhos em Jesus é para não desanimar ou ficar cansado. A palavra de Deus nos diz que Jesus tinha algo em que estava focado, a alegria diante dele. O que era essa alegria? Era uma alegria ter você e eu nos tornando membros da família de Deus. Foi a alegria de resgatar a humanidade da condenação e do sofrimento eterno. Foi a alegria de nos tornarmos o cabeça da criação de Deus, o sumo sacerdote da nossa confissão, a esperança de toda a eternidade e o nome que supera todos os outros nomes, tanto no céu como na terra.
Não poderia haver nada maior do que isso, nenhuma honra maior do que isso. E ele se comprometeu a confiar que o Pai o ajudaria a levar isso até o fim. Ao enfrentar suas provações e passar por esse período difícil, estou aqui para te encorajar e dizer que, assim como ele fez com Jesus, o plano de Deus é usar essa dor para te preparar para coisas maiores. Lembre-se de que a palavra de Deus diz que seus planos para você são para o bem e não para o mal, para te dar um futuro e uma esperança. Lembre-se de que ele diz que, acima de tudo, deseja que você prospere em todos os aspectos da sua vida. Isso inclui prosperidade mental, familiar, relacionamentos, negócios, espírito e saúde. E às vezes, chegar a essa prosperidade te leva a passar por situações dolorosas e momentos difíceis. Mas não desista, faz parte do plano. Você precisa confiar no Senhor Jesus durante todo o processo. Você precisa confiar sua provação a Deus, assim como Jesus fez. Hebreus capítulo 5, versículos 7 ao 10 diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para que todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Está vendo isso? O que qualificou Jesus para se tornar o sumo sacerdote designado por Deus para toda a humanidade? Isso nos diz que foi sua submissão reverente ao plano do Pai, sua obediência, mesmo em lágrimas e clamores fervorosos para que Deus salvasse sua vida. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado através do seu sofrimento. O caminho para a beleza e a perfeição não é pavimentado com lindas flores. Pelo contrário, é pavimentado com dificuldades e sofrimentos. Porém, no final há um trono reservado para quem perseverar até o fim. Através do seu sofrimento, Jesus se tornou a fonte da salvação eterna, o que significa que, além de Jesus, nunca haverá outra fonte de salvação. Ele pagou o preço final. Deus nunca permitirá que aconteça nada que ele saiba que você não será capaz de sobreviver. E por sobreviver, não quero dizer com sua própria tenacidade e determinação. Isso nos falha. Os homens mais fortes foram prejudicados pelas circunstâncias da vida. Por exemplo, não creio que o corpo humano tenha capacidade de suportar o calor de uma fornalha em chamas. No entanto, Deus permitiu que isso acontecesse. Você sabe por quê? Porque ele sabia que os rapazes hebreus confiariam que ele interviria em seu favor. Portanto, a sua capacidade de superar a situação não estava na força humana deles, mas na sua fé no poder de Deus para libertá-los. O mesmo vale para Daniel na cova dos leões, Davi e o gigante Golias, Gideão e seus 300 homens contra um exército de milhares, Moisés e muitos outros sobre os quais lemos na palavra de Deus. Tudo isso nos mostra que Deus conduz seus melhores seguidores nos momentos mais difíceis para levá-los aos melhores lugares. Você pode escolher confiar nele durante suas provações para alcançar as coisas maiores que ele tem reservadas para você. Ou você pode optar por se contentar com algo menor, desistindo de Deus e vivendo uma vida comum, derrotada. O pai da fé, Abraão, teve que lidar com a espera do filho da promessa durante 25 anos, a partir dos 75 anos de idade. Mas ele confiou em Deus mesmo assim. Davi foi separado da sua casa e família para salvar o seu povo e servir um rei que tinha inveja dele. Moisés teve que lidar com suas próprias limitações humanas e liderar uma nação inteira de pessoas obstinadas. Essas situações podem não parecer como ser jogado na cova dos leões, ser pendurados numa cruz ou ser jogado numa fornalha ardente, mas não foram caminhadas alegres. Contudo, aqui está o resumo de cada uma dessas experiências em um versículo do Salmo 66, 12. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Cada um desses homens foi ridicularizado e passou pelo fogo e pelas águas da vida. Mas sabe de uma coisa? Todos terminaram em um lugar de honra. Jesus, Abraão, Moisés, Davi, os rapazes hebreus e todos os outros na Bíblia. Ninguém que confiou em Deus suas dificuldades terminou em vergonha ou arrependimento. Absolutamente ninguém.
No final de suas vidas, eles tinham maior sabedoria, maior experiência, maior unção, maior honra e maiores legados do que quando iniciaram suas jornadas. Em toda a Bíblia, depois de Jesus, Davi é referido como o maior de todos os reis de Israel, ainda maior que Salomão. Ao descrevê-lo, eles o chamavam de O Rei. Abraão era conhecido como pai da fé e amigo de Deus. Moisés era conhecido como o verdadeiro profeta de Deus. Cada um desses homens se tornou o herói da fé e realizou feitos alucinantes sobre os quais ainda lemos hoje. Por quê? Eles confiaram em Deus em suas provações. Eles creram nele. Eles creram que Deus nunca os abandonaria e que a dor deles era um processo para algo maior. Eles não estavam preocupados por não entenderem o processo. Em vez disso, escolheram confiar naquele que estava por trás do processo e não foi provado que estavam errados. Deus provou ser fiel. Hoje, convido você a abraçar esse entendimento e fortalecer a sua fé em Deus. Chore muito se for preciso, mas faça isso diante de Deus em oração e de portas fechadas. Ninguém compreende o seu coração tanto como Ele. Faça seus pedidos serem conhecidos a Deus, quantos você quiser, mas faça isso enquanto se apega firmemente a Deus. As pessoas podem zombar de você e aqueles em quem você confia podem te trair, mas Deus jamais te abandonará. Ele estará com você, mesmo quando você se sente mais sozinho. Eu encorajo você a mudar sua perspectiva da dor. Considere isso uma ferramenta de Deus e não algo maior do que o seu Pai. Não é algo destinado a te destruir, mas a te fazer prosperar, assim como Jesus foi exaltado através do sofrimento. Nas mãos de Deus, você está mais seguro e logo emergirá como ouro refinado no fogo, uma beleza celebrada por todos ao seu redor. Não desista. Você está em um processo e logo a honra chegará. Em breve, você entrará na bênção preparada para você, como diz Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você sabia que existem anjos ao seu redor, mesmo que você não os tenha notado antes? Muitas pessoas passam os dias sem perceber a presença que os rodeia. Neste vídeo, quero compartilhar 5 sinais claros de que os anjos estão presentes em sua vida, seja você um crente firme na intervenção deles ou simplesmente curioso sobre esses seres celestiais. Minha esperança é que no final você tenha um vislumbre do reino invisível dos anjos e comece a reconhecer suas operações sutis em sua própria vida. Isto, por sua vez, acenderá a sua fé no Deus vivo. Antes de começarmos, é crucial enfatizar que, como cristãos, nossa fé não se baseia em anjos. A nossa fé está firmemente enraizada na simples verdade daquilo que Jesus fez por nós. Em outras palavras, o sacrifício de Jesus é a verdadeira pedra angular da nossa fé. E esse é o alicerce inabalável em que nos apoiamos. Nós nos apoiamos somente nesta confiança e não nos anjos. Além disso, embora a atividade dos anjos possa nos revelar e inspirar, ela não deveria ser a característica definidora da nossa jornada cristã. Em última análise, o nosso maior desejo é nos esforçarmos para imitar a vida de Jesus e refletir o seu caráter em todos os aspectos ao mundo. Tendo deixado isso claro, deixe-me perguntar: quem são os anjos? Eles realmente existem? Se existem, qual é a sua missão? Os anjos são seres espirituais criados para adorar e servir a Deus, o que os torna um dos aspectos mais misteriosos da criação de Deus. Apesar dos equívocos populares, os anjos não são almas de pessoas boas do passado. Eles são entidades distintas no grande desígnio de Deus. De acordo com a Bíblia, os anjos foram criados por Deus exclusivamente para adorá-lo e servi-lo com lealdade e obediência inabaláveis. A Bíblia esclarece que eles são uma criação distinta, dedicada à vontade de Deus. Na verdade, os anjos são mencionados 300 vezes na Bíblia. Embora, em sua maioria, invisíveis, eles às vezes podem aparecer na forma humana. Lembre-se, o próprio nome deles, anjo, significa mensageiro,
Isso significa que eles estão sempre prontos para cumprir a vontade de Deus. Mas a grande questão permanece: como podemos saber se os anjos estão ao nosso redor? Esta questão muitas vezes permanece na mente dos crentes. Embora muitos não duvidem da existência dos anjos, há curiosidade em saber como reconhecer a sua presença, considerando a sua natureza espiritual. Podemos ver os anjos com os nossos olhos físicos? Existe algum sinal que indique a presença deles? Junte-se a mim enquanto desvendamos 5 sinais inconfundíveis que mostram a presença de um anjo em sua vida. Sinal número 1. Explosões repentinas de alegria. A alegria, por mais comum que pareça, é uma evidência clara da presença de anjos ao nosso redor. Às vezes, a presença de anjos pode trazer uma sensação de alegria que parece surgir do nada. Você já esteve em um culto na igreja em adoração ou oração, sentindo uma alegria incomum, quando de repente uma onda inexplicável de felicidade tomou conta de você? Foi como a luz do sol explodindo em seu coração. Este tipo de alegria muitas vezes acompanha os anjos quando Deus os envia para entregar boas novas. Por exemplo, quando o anjo apareceu aos pastores em Lucas, capítulo 2, versículo 10, ele veio com uma alegria sobrenatural e contagiante. Essa é uma marca registrada de sua presença. Isto é semelhante ao encontro de Maria em Lucas, capítulo 1, versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Então, da próxima vez que você estiver orando ou adorando e sentir essa explosão incomum de alegria, preste atenção. Pode ser que haja uma presença angelical por perto. Lembre-se, embora a alegria seja um fruto do Espírito, é algo diferente, mais profundo e inexplicavelmente poderoso. Lembro de uma época na universidade quando um grupo nosso orava. Enquanto adorávamos, ficávamos cheios de alegria e até ouvimos sons estranhos ao nosso redor. Foi uma experiência fascinante e percebemos que havia anjos entre nós. Saímos daquele lugar ainda carregando aquela energia intensa em nossos corações, inspirados e fortalecidos. Portanto, se você sentir uma alegria intensa e espontânea durante a oração ou a comunhão, observe. Pode ser um sinal claro de atividade angelical. E isso nos leva ao próximo sinal. Sinal número 2. Força incomum. Outra indicação da presença dos anjos é uma súbita onda de força, especialmente durante momentos de oração e devoção. Você já começou a orar se sentindo esgotado e fraco, apenas para sentir uma inexplicável onda de força tomar conta de você? É como se alguém te envolvesse em um cobertor quente de poder, afastando o cansaço e permitindo que você orasse com vigor renovado. A Bíblia oferece um vislumbre dessa experiência na vida de Jesus. Lucas, capítulo 22, versículo 43 diz: Então apareceu um anjo do céu que lhe confortava. Jesus, enfrentando uma provação esmagadora, recebeu força divina do anjo para suportar o que estava por vir. Assim como Deus enviou um anjo para fortalecer Jesus, ele também pode trazer força sobrenatural para você. Há momentos em que os desafios da vida nos deixam com uma sensação de fraqueza e esgotamento. No entanto, quando nos voltamos para a oração, damos por nós mesmos a orar com notável clareza e poder, quase como se algo estivesse a guiar as nossas palavras. Essa força inesperada costuma ser um sinal de que os anjos estão presentes, elevando seu espírito e oferecendo apoio quando você mais precisa. Lembre-se de que os anjos são seres poderosos e às vezes sua presença pode ser sentida por meio dessa onda de força inexplicável que experimentamos quando eles estão próximos. Isso nos leva ao próximo sinal. Sinal número 3. Sensação física de calor. Outro sinal de que os anjos estão presentes com você é a sensação de calor, seja ao seu redor ou em partes específicas do seu corpo, enquanto você ora, adora ou tem comunhão. Você já orou ou adorou e um calor te envolveu?
Alguns crentes relatam sentir uma sensação de queimação nos pés ou nas mãos, enquanto outros sentem o calor se espalhando por todo o corpo ou sentem um calor reconfortante ao seu redor. Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7 descreve um anjo assim: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O anjo tocou os lábios do profeta com carvão em brasa, purificando-o do pecado. Esses anjos em particular são chamados de serafins e estão associados a essa sensação de queimação, sugerindo sua conexão com o calor. Além disso, quero que você saiba que os anjos frequentemente acompanham o Espírito Santo durante a oração, adoração e comunhão. Então, quando você experimenta um calor inexplicável, pode ser anjos que se juntam a você no louvor a Deus. Pense nisso como uma recepção calorosa, uma presença reconfortante que reconhece sua devoção. Lembre-se de que esse calor nem sempre é intenso, mas sim calmante e inesperado. É um sinal sutil de que os anjos podem estar próximos, compartilhando seus momentos de conexão espiritual. Sinal número 4. Vislumbres de luz. O brilho radiante dos anjos de Deus muitas vezes ultrapassa o que os nossos olhos naturais podem compreender plenamente. No entanto, há momentos em que vislumbramos a sua luz deslumbrante. Durante a oração profunda, você poderá notar luzes sutis aparecendo, mesmo com os olhos fechados. Essas luzes podem ser cintilações ou flashes. Pense em Mateus, capítulo 28, versículos de 2 a 4, onde um anjo desceu com um brilho deslumbrante, como um relâmpago contra um cenário de neve branca. Essa passagem diz: E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Muitas vezes na Bíblia, os anjos são frequentemente associados a esta luminosidade sobrenatural. Então, se você alguma vez sentir uma luz inesperada durante a oração, especialmente com os olhos fechados, pode ser anjo se juntando a você em sua comunhão com Deus. Considere isso um lembrete de sua presença radiante e aproveite esses momentos para aprofundar sua conexão com o Senhor. E agora vamos ao sinal final. Sinal número 5. Manifestação física. Às vezes, quando Deus deseja se comunicar através de seus anjos, eles podem sair do seu reino espiritual e aparecer como humanos. Sabe-se que os anjos assumem a aparência de indivíduos comuns. A Bíblia até nos aconselha a mostrar bondade para com estranhos, pois alguns podem, sem saber, ser anjos disfarçados. Hebreus capítulo 13, versículos 2 nos lembra: Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Lembra de Abraão em Gênesis 18? Ele acolheu anjos que pareciam homens comuns, oferecendo a eles comida e descanso. Da mesma forma, Manoá e sua esposa encontraram um anjo em forma humana, recebendo orientação de Deus sobre seu futuro filho Sansão. Juízes, capítulo 13, versículos 6 e 7 diz: Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Visto que os anjos são seres espirituais, eles podem se manifestar em formas visíveis, audíveis ou tangíveis quando enviados por Deus. No entanto, embora os anjos possam aparecer para nós, isso não é algo pelo qual possamos orar, jejuar ou estudar. Deus revela seus anjos a seu próprio critério, não ao nosso.
O nosso foco deve permanecer na construção de um relacionamento forte com Deus. E se Ele decidir enviar um mensageiro em forma humana, será uma poderosa confirmação e bênção. Concluindo, quando você notar a atividade angelical em sua vida, não deixe o medo assumir o controle. Em vez disso, abrace a presença deles para orar, ouvir suas mensagens e adorar ao Senhor com sinceridade. Como mencionado anteriormente, a atividade dos anjos é incrível, mas não somos chamados a nos concentrar nela. A Bíblia não nos instrui a orar, jejuar ou colocar nossa fé neles. Nosso objetivo como cristãos deve ser sempre refletir Jesus Cristo em todos os aspectos de nossas vidas. Além disso, é crucial deixar a palavra de Deus ser o nosso guia, mesmo nos momentos em que sentimos a presença dos anjos. Se alguém que você considera um anjo exigir o contrário, seja cauteloso, pois pode ser um truque demoníaco. Lembre-se, até mesmo Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. Os verdadeiros anjos de Deus nunca exigirão adoração ou reverência. Em vez disso, eles sempre nos orientarão a adorar o único Deus verdadeiro que merece todo o nosso louvor.